Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Aproveita e vai lá no YouTube e também no Spotify. Você consegue clicar no sininho do Spotify e do YouTube para ser notificado toda vez que a gente lança um novo episódio do nosso podcast. Dos vários podcasts do grupo Fisiortopedia, tem podcast sobre fisioterapia, podcast sobre empreendedorismo, com a professora Ana Maria Siriani sobre aprender a ensinar, né? Falar sobre didática, sobre professores, né? Vai lá também no nosso canal do Fisiortopedia, curte, ativa o sininho do YouTube, sempre tem novidades, sempre tem aulas, sempre tem conteúdo muito legal e ajuda a espalhar essa mensagem de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Aproveitando o assunto de hoje, já que o assunto de hoje é vendas, né? Hoje a gente vai falar sobre vendas, como vender, como se vender, como fazer isso de uma maneira ética, bacana, fazer isso de uma maneira elegante, né? Aproveitando o nosso assunto de hoje, vamos falar sobre o nosso jabazinho aqui, compartilhar com vocês da nossa plataforma da Star Cursos, né? Então, olha que bacana, a gente tem aqui, você fisioterapeuta que tem interesse em aprender continuamente, a gente tem lá uma plataforma que custa um valor pequenininho todo mês, já tem mais de 60 cursos lá disponíveis e você pode assistir no intervalo dos atendimentos por um valor super acessível. A gente já tem 10 mil fisioterapeutas assinando essa plataforma, então acesse lá o nosso site para saber mais. Meu convidado de hoje, uma pessoa muito especial na minha carreira, um paciente que virou amigo, há muito tempo aí a gente convive juntos, já sou amigo dele, sou amigo da família também, conheço todo mundo. O meu amigo, ele é formado em, incrível, né? É formado em Educação Física e fez MBA na GV em Gestão Empresarial. Ele pivotou a carreira dele e foi trabalhar só a parte de vendas. Já é casado há 34 anos aí, está há 40 anos junto com a Rosana, não sei como é que ela aguenta. É pai do Bruno, um moleque sensacional, e da Ananda, jornalista também. Como ninguém é perfeito, torce para o Atlético Mineiro, o patético Mineiro, e ele já foi diretor de vendas em muitas multinacionais, empresas brasileiras, e ainda é super apaixonado por vendas, já passou por empresas como Colgate, Palmolive, Unilever, L'Oréal, IP, Grupo Acripel. E meu convidado de hoje é meu amigo, meu irmão Paulo Portera. Bem-vindo, Paulinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hélio, primeiro que é um desafio, e vendas é um desafio. É o primeiro evento dessa natureza que eu estou participando, mas é muito legal estar participando dessa sua iniciativa. É muito bom ouvir que eu fiz e faço parte da sua carreira. Querendo ou não, eu vou fazer parte da sua carreira, porque a gente vai ficando velho, não adianta, cara. É uma coisa que a gente precisa de um fisioterapeuta do lado. Eu fiz questão aí de deixar meu nome como Portela, que é meu sobrenome, é Paulo, meu nome, mas no mercado inteiro me conhece como Portela. E como o Hélio falou, de vendas, de ser vendedor, e eu sou realmente um apaixonado por vendas, eu sou apaixonado por ser vendedor. Estive como diretor em algumas multinacionais e grandes empresas, mas eu sou um eterno vendedor. Eu entendo que a gente tem que ser isso mesmo para dar sequência na carreira. É um desafio, para mim é um desafio, e vendas é um desafio. Então, muito legal, muito obrigado por ter me convidado. E só tem uma coisa que o Hélio deixou de falar, não é que eu sou torcedor do Atlético Mineiro, porque Atlético Mineiro não tem torcedor. Atlético Mineiro tem louco, apaixonado, porque nesse Brasilzão todo, né? Para vocês que torcem para outros times e estão sempre ganhando, é uma delícia torcer. O negócio é ser galo
e não ganhar nada e ser galo. Você está entendendo? Mas vamos lá, Hélio, vamos tocar aqui. Estou aqui para tentar passar um pouco da minha experiência do que é vender e do que é vender-se, com ética, né? com Com valores, elegância, né? com elegância, com valores internos aí para poder ter perenidade no que vocês entendem como empreender, como desenvolver o negócio de vocês. Legal, muito legal, Portela. E até a escolha pelo seu nome, assim, eu sempre observei essa elegância postural sua, essa coisa de você ser um cara muito discreto, muito elegante, mas ao mesmo tempo, né, isso não deixou de te transformar num cara sempre alegre, mesmo nos momentos em que você chegava cravado na clínica com muita dor, a gente sempre brincava, dava risada junto, a gente ria da desgraça, e é dessa forma mesmo que a gente entende que é falar de assuntos mais densos, de uma maneira mais leve, para a gente poder aí levar informação e assim, a gente sabe que é super básico o que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de vendas para profissionais de saúde, a gente pode ser bem tranquilo aqui, porque assim, todos nós temos muito a aprender com todo mundo. E a primeira pergunta que eu te faço, Paulinho, é a parte de vendas, né? É engraçado, né? Porque outro dia até vi uma entrevista de um cara do Flávio Augusto, em que ele falava assim que a profissão de vendedor é uma profissão que parece que não existe uma faculdade de vendedor, não existe uma formação de vendedor, né? Então, o Flávio Augusto mesmo fala assim, poxa, eu tenho meu filho lá, está desempregado há muito tempo, né? Será que você não pode arrumar um emprego para ele, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser até vendedor. Então, uma profissão tão importante, um trabalho tão importante, que na verdade é o pulmão das empresas, né? Porque empresa que não vende, não funciona, não tem dinheiro, né? Empresa sem dinheiro é uma empresa triste. Vendas, então, a gente pode dizer que vendas cura a maior parte dos problemas de uma empresa, Paulo? Ô, Hélio, eu queria te dizer que sim. Vendas. Bom, primeiro que venda cura, né? Porque venda alimenta, venda mexe com a cadeia. Eu vendi, eu me vendi, eu estou me movimentando. Eu vendi qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço. Se é produto, a linha de produção tem que produzir, a logística tem que funcionar, o faturamento tem que faturar, a administração de vendas tem que ver, quando vence título, movimenta todo o negócio. Mas por que eu comecei te respondendo que eu gostaria que sim? Porque pensando em quem vive de venda e quem vive de vender-se todo dia, o tempo todo, tem que entender o seguinte: a gente está o tempo todo em desafio. E quando eu falo isso, eu me arrepio. Por ser vendedor mesmo. A gente está sempre em área de desconforto. Poxa, Portela, e você gosta disso? Quem é vendedor gosta disso. Porque o cara está se cobrando o tempo inteiro. Está querendo sempre fazer mais, sempre querendo fazer melhor. Não, porque vai ganhar mais comissão, porque vai ganhar mais premiação. Também. Não vamos ser românticos aqui ao ponto de achar que não, eu faço isso porque eu gosto. Não. No final do mês, a minha conta está chegando para pagar, eu preciso de dinheiro para pagar. É fato. Mas se a gente é vendedor, e se eu estou vendendo o meu produto ou o meu serviço, eu estou o tempo inteiro me cobrando. Será que está bom? Será que está ruim? Será que eu podia fazer melhor? Poxa, até que ponto eu vou para poder realizar essa minha venda, para poder fechar esse meu negócio? E aí, quando eu faço essa pergunta, até que ponto eu vou, eu trago 3 perguntinhas para a gente. Né? Eu quero mais? Eu posso mais? Eu devo mais? Isso se eu estou trazendo para cá um pouco do que eu aprendi com o professor Cortella também. Que quando ele fala de ética, ele fala, né? Cada um tem sua ética, né? Até o marginal tem sua ética, até o ladrão tem sua ética.
Eles têm um código de ética deles, né? Mas sempre que a gente vai tomar uma decisão, é sempre bom a gente perguntar, fazer essas 3 perguntas para a gente. E o devo mais, ou eu devo, é uma pergunta que a gente deve se fazer sempre. Por quê? Porque se eu quero mais, eu vou correr, eu vou atrás. Se eu posso mais, se a minha saúde está aguentando, se o meu corpo está respondendo, e eu não estou percebendo nenhum sinal, nenhum sintoma, nem nada, poxa, estou indo. Mas eu devo mais. Até que ponto isso vai me fazer bem? E por que eu trago isso para vocês? E aí é aquilo que a gente estava conversando aqui para entender o que você queria, né? Qual o público aí e tudo. Né? Quando vocês olham um velhinho assim, de 59 anos, com essa aparência, cabelo natural, não é tingido, vocês podem pensar assim, puta, o cara tá bem, meu. Pois é, mas esse cara já teve 3 vezes na UTI, tomando cardioversão química e cardioversão elétrica. Isso, quando eu não chegava todo estourado numa clínica de fisioterapia e um japonês, desculpem o termo, palhaço, estava lá me recebendo, me chamando de gordo, de manhoso. Se eu não levasse pão de queijo, porque nós somos mineiros, ele não ia me curar, eu não ia melhorar. Então, assim, então, gente, essa última pergunta é muito importante a gente saber se responder. É muito importante a gente saber se cobrar. Porque nesse afã de vendas cura tudo, vendas resolve, eu trazer mais paciente, eu trazer mais gente para dentro do meu negócio, eu vender mais produto, eu colocar pressão. E o quanto isso está me fazendo bem? O quanto isso vai ser produtivo para o meu negócio? Eu estou preparado para isso? E quando eu falo eu estou preparado para isso, a minha empresa está preparada para isso? O meu negócio, nós já nos estruturamos para isso? Eu vou estar trazendo mais problema. E um outro ponto que eu conversei com o Hélio também e aí me desculpem a minha franqueza, que eu sou uma manteiga derretida, eu sou muita emoção, então o japonês conhece disso. A gente não se tornou amigo porque o Hélio cuidou bem de mim na fisioterapia. A gente se tornou amigo porque o Hélio cuidou bem de mim e da minha família de uma forma especial. De uma forma, eu diria que, se é que existe mais, muito mais que de uma forma empática. Acho que eu tenho tempo para contar um caso aqui, japonês, quando você ainda estava Você tem todo o tempo do mundo aí para falar, tá bom? Esquece o tempo. Tá. Quando você estava na Vita ainda, ali aqui na Angélica, ali, e a vida passando por algumas mexidas lá, chegando gente nova, aí me colocaram na mão de um fisioterapeuta, que o cara veio do Rio de Janeiro, o cara é foda, o cara é isso, e minha lombar e minha torácica nada de acertar, e me tiraram da mão do japonês. E eu tô vendo o nego vindo em cima de mim, e aperta com isso, aperta com aquilo, e ventosa, e nada, e eu comecei a chorar de dor e de raiva. E o cara em cima de mim, não, porque nós vamos, porque nós vamos, porque nós vamos, nós vamos. De repente vem um japonês, de longe, ou seja, já estava me olhando. Ele assim, falou pro cara, só para mim e pro cara, porque tinha outras pessoas em volta, as pessoas foram saindo, o japonês encostou e falou assim, você não vai resolver esse problema aí agora, não. Tem um fator emocional nesse cara que você tem que entender para você poder mexer nele. Aquilo para mim, aquilo para mim mostrou o ser humano. Né? Para o Hélio, eu podia estar muito bem ali na maca, as pessoas manipulando, deu o tempo, pô, vai embora, porra, mas não melhorou. Eu falei, mas, cara, é o que dá para ser. Não. O Hélio foi de uma sensibilidade, de um profissionalismo, acima de tudo, muito grande. Então, por que eu puxei esse assunto? Né? Porque vocês
O produto que vocês, empreendedores aí de saúde, fisioterapeutas, o produto que vocês vendem, o produto são vocês, ou o produto é você. E você saber se vender com foco no cliente faz toda a diferença. Pô, mas você está falando básico, cara. Isso. Esse é o grande problema da primeira pergunta ou da primeira abordagem que o Hélio fez lá no início. Vendas é o que alimenta toda a indústria, ou, não, um amigo meu falou, meu filho não está conseguindo fazer nada, eu vou colocar ele como vendedor, você me ajuda aí. Por isso a gente tem tanta indústria trocando vendedor. Por isso a gente tem tanto distribuidor trocando vendedor. Justamente por isso. Porque quem toma essa decisão não toma a decisão pensando foco no cliente, foco no negócio. Vamos colocar qualquer um ali, vai e vende. Não, não é assim. Então, eu queria fazer... eu entrei, né, com Vendas Cura Tudo e passei isso... E aí isso reforça o que eu abri a minha resposta. Vendas não cura tudo. Uhum. Porque a venda da clínica já tinha sido feita. Uhum. Mas tinha sido bem feita. Ou seja, a venda que o Hélio fez, e fez porque desta forma ele trabalha, ali a venda foi feita. Ali ele me mostrou o seguinte, eu como cliente, volta aqui, cara. Volta aqui que nós vamos te tratar. Volta aqui que nós vamos tentar te ajudar. Lógico que tem o meu fator aqui também. Né? Uhum. Então, Hélio, tem muito disso. Então, e as indústrias, as empresas se perdem muito nesse sentido. De qualquer um vende, e isso não é verdade, vocês sabem disso. Uhum. E qualquer um vende qualquer produto. Também não é assim. É muito interessante isso, Portela, porque no fim das contas, né, no fim das contas a gente tem que voltar sempre ao básico para falar do que é importante, né? Porque o conhecimento necessário para fazer qualquer coisa não está no portal de Delfos, não está na mão dos deuses, não está num lugar escondido ou dentro de um livro sagrado. O básico, a gente já sabe provavelmente que a gente tem que fazer e a gente fica procurando uma bala de prata para resolver. E é isso que você falou, né? Centrado no cliente, centrado no paciente, e no fim das contas, é só gente cuidando de gente, né? Então, não é porque você é fisioterapeuta que você está cuidando de alguém. Quando você está prestando um serviço de eletricista numa casa, é gente cuidando de gente. Porque aquela fiação mal feita pode pegar fogo e botar fogo na casa, botar pessoas em risco, crianças em risco, idosos em risco. Quando um encanador faz o encanamento, é a mesma coisa. Quando o cara constrói uma casa, se a casa desabar, é a mesma coisa. No fim de tudo, é só gente cuidando de gente, né? E é muito importante que a gente diga isso, que a gente tem uma audiência de muitos jovens fisioterapeutas, jovens profissionais de saúde, gente muito ávida por aprendizado, gente muito ávida por qual é a técnica, quais são as 5 lições da felicidade, as 5 lições para ser um fisioterapeuta foda, as 5 lições para ser um puta vendedor, as 5 lições para ficar rico. Não existem 5 lições, não existem 7 lições, nem 10 lições. Todo livro que tem isso escrito na capa, eu recomendo que você não leia as 5 lições para qualquer coisa. Né? No fim das contas, né, Portela? É só gente cuidando de gente e você só tem a única vontade que você tem quando você está diante de um profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, a única coisa que você quer dentro de um consultório é você perceber que o cara que está na sua frente está no barco com você, né? Perfeito, Hélio. Perfeito. E aquilo que eu falei antes, né? E eu aprendi isso muito agora na pandemia. E essa pandemia veio para ensinar bastante coisa para a gente mesmo, né? Uhum. Eu, trazendo um pouco para mim, eu não fiz a minha carreira sendo professor de educação física e fui buscar um MBA em gestão, senão não teria feito minha carreira em multinacional ou grandes empresas nacionais.
à toa. Mas eu sempre me preocupei em me autodesenvolver e entender o outro lado. E eu ouvia muito disso, né? Empatia, 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 empatia. Mas eu nunca tinha sentido, não é que nunca, eu nunca tinha, o nunca é muito pesado, né? Por mais experiência que eu tivesse, o que eu tinha passado por empatia, ela nunca tinha sido sentida clara como aconteceu comigo. Porque eu peguei Covid, fiquei 5 dias internados aqui no São Luís, aqui no Morumbi, e aí eu pude perceber o que as pessoas tanto falavam de empatia, né? Eu pude perceber quando uma enfermeira entrou a primeira vez no meu quarto, eu não precisei ficar entubado nem nada, só com oxigênio no quarto, mas isolado. E ela entrou e a gente se conheceu, começou a conversar. Resumo da ópera. Ao final dos 5 dias, ela foi ao hospital sem estar de plantão. E a gente sabe como é a vida dos enfermeiros no Brasil, mesmo de hospital particular. Ela saiu de um outro horário dela, de outro hospital, e foi lá para me visitar, para despedir, para dizer que tinha se tornado amiga e tudo. E assim, Hélio, e por que isso aconteceu? Porque eu percebi isso das pessoas. Era muito louco. Foi no início de 2021, estava todo mundo muito assustado ainda, né? E assim, era todo mundo querendo se ajudar. A enfermeira com uma preocupação de demonstrar carinho, de demonstrar atenção, de demonstrar preocupação, de se colocar mesmo no lugar do outro. Né? Fiz isso para poder trazer para a sua pergunta. Né? Hélio, a gente pode ensinar técnica de vendas. Isso a gente pode ensinar. A gente pode ensinar e isso eu aprendi, né? Eu fiz alguns cursos. A gente pode ensinar a entender objeção do cliente. A gente pode saber responder aprender a saber responder às objeções. A gente pode identificar a prioridade, ensinar a técnica de identificar prioridades para o vendedor, a prioridade do cliente. E a gente pode ensinar a técnica do vendedor fechar o negócio. Mas pense você, todas essas técnicas colocadas num fisioterapeuta, num empreendedor, e ele tendo que usar isso todo dia. E não é nem ele tendo que usar isso todo dia, ele tendo que classificar essas técnicas todo dia. Porque, Hélio, você só é o vendedor que você é porque você utiliza essas técnicas todo dia. Mas você fez treinamento para isso? Eu tenho certeza que não. E aí, você vai trazer para mim, poxa, Portela, mas você utiliza isso todo dia? Não. Eu nem quero. E eu nem quero que o meu vendedor aprenda isso. O que eu quero que o meu vendedor aprenda é que ele seja genuíno. Porque a maioria desses treinamentos, eles são formatados com base no conhecimento que os técnicos, os professores, os mestres buscam no dia a dia de cada vendedor. E aí eles vão formatando, vão definindo técnicas, porque eles sabem que funciona, eles sabem que dá certo. Então, desse ponto que você traz, Hélio, não sei se eu estou ajudando nesse ponto, primeiro, seja genuíno. Seja você. Faça. E aí é o grande problema hoje do Brasil como um todo, e eu posso te falar isso com muita tranquilidade, porque eu conheço a região Nordeste, eu conheço a região Sul, eu conheço o Centro-Oeste, eu conheço o Sudeste. E eu ouço muito de indústria, eu ouço isso muito do mercado. Porque nós atuamos com foco no cliente. Vejam quantos vendedores, sejam eles de qualquer natureza,
são genuínos para dizerem isso. Tem isso como valor, tem isso como missão nas suas empresas para desenvolver isso. Se não tiver isso dentro de cada um, e aí em toda a cadeia, da recepção, do porteiro, do manobrista, que a gente chega e é bem tratado, a gente percebe preocupação das pessoas com a gente não fecha o ciclo. Não adianta nada eu ter um fisioterapeuta lá na clínica, lá na sala, lá no ambiente, preparado, preocupado, focado, genuíno, se eu não fui bem atendido lá embaixo. Você me conhece, né, japonês? Eu sou bocudo, eu vou chegar em você e vou meter a boca. Mas tem gente que não faz isso. Esse é o pior de todos, né? Esse é o pior. Esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos. Porque esse cara vai embora, essa pessoa vai embora, cara, você não identificou qual é a causa raiz do seu problema, os seus pacientes estão indo embora, você não vai ter como atuar na causa, o que parecia ser uma pendência vira um problema, você não resolveu, pum. Cara, fechou o negócio. Fechou o negócio, não fechou um negócio. Deixa de existir. Entendeu, japonês? Ótimo. Então, a gente começa falando de vendas, né? E agora você foi descendo aí, descendo no sentido de aprofundando o assunto, e você começou a falar não só de vendas, você começou a falar de cultura da empresa. Porque uma empresa de saúde, uma clínica de fisioterapia, não é uma empresa só de fisioterapia. Uma empresa que vende sabão em pó não é só uma empresa de sabão em pó, mesmo que ela só venda sabão em pó. Uma empresa é um grupo de pessoas que tem uma forma de pensar, né? Eu vou trazer uma história aqui para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E é uma história muito interessante da NASA, né? Aquelas salas, dizem, né? Diz a lenda, né? Que aquelas salas de controle, onde ficam aquela cena que sempre aparece nos filmes, né? Aquele monte de nerd na frente de computador, olhando para uma tela gigante, vendo lá o foguete pousando, voando, sei lá. Aí acontece um problema, todo mundo vai mexer no computador e fazer conta. Dizem que essas salas, eu já tive lá em Houston, lá na sede da NASA, dizem que essas salas elas são super controladas, o acesso a essas salas, né? E aí a gente está realmente aprofundando o assunto, né, em relação a vendas, que é falar de cultura, né? E esse senso de missão que cada pessoa, vou dar o exemplo da clínica de fisioterapia, o tratamento não começa no consultório, o tratamento começa no agendamento, o tratamento começa na comunicação, o tratamento começa na maneira como você é recebido pelo manobrista, né? O tratamento que você... vou contar duas histórias agora, então. Uma história, a primeira história foi que uma vez a minha esposa veio com o carro e depois do trabalho nós tínhamos um casamento. E o meu manobrista, eu tenho o privilégio de ter o Vitor lá como manobrista da clínica, que é um cara sensacional. E eu achei muito interessante, e você vê como Deus mora nos detalhes, né? E Deus está nos detalhes da vida. Deus não é uma coisa escancarada, uma coisa evidente, não é tipo uma montanha que todo mundo vê. Não, Deus tá no beija-flor, Deus está num raio de sol que entra na tua janela. E aí eu lembro que a minha esposa veio, eu terminei meus atendimentos e depois eu me arrumei, ela trouxe a minha roupa, eu me troquei na clínica, tomei banho, me troquei e a gente ia para um casamento. E aí, a hora que eu saí todo arrumado para ir para o casamento junto com a minha mulher, o Vitor, já que a gente tem vídeo, né? Quem não tiver no vídeo vai olhar, depois pode olhar no YouTube. O Vitor, ele pegou a chave do meu carro e me entregou com as duas mãos. Com as duas mãos. Eu olhei aquilo e depois eu falei com o Vitor, eu falei para ele assim, Vitor, eu nunca te dei nenhum treinamento de nada, eu nunca te ensinei a fazer nada. Mas é muito importante isso que você fez, um gesto tão pequeno, mas você me entregou a chave do carro com as duas mãos. É completamente diferente de falar assim, toca aqui tua chave do carro. É completamente diferente. E outra coisa interessante que outros depois pacientes vieram me falar é que o Vitor, na hora que ele recebe a pessoa, abre a porta do carro, a pessoa desce,
E ele assume o carro, ele fala assim, boa sessão para a senhora, boa sessão para o senhor. Cara, ninguém ensinou isso pro cara, o cara é o cara, entendeu? É E agora genuíno. voltando, é genuíno, É genuíno. é É dele, dele. porque poderia ser totalmente Aí artificial, né, conquista. Portela? Aí Poderia ser conquista. Se totalmente, não é é, genuíno, esquece. é, poderia ser totalmente falso, né? Aquela roupa, Perfeito. eu colocar um terno nele como, né? E é uma coisa totalmente, parece tudo cenográfico, tudo coisa de novela, né? E não pode ser. Aí a história da NASA, disseram que uma vez tocou um alarme porque alguém tinha entrado dentro da sala de controle que estava trancada. E aí os seguranças se agitaram, olharam na câmera de segurança assim, quem que está dentro da sala agora, que não tem ninguém lá agora? Olharam, a faxineira estava limpando o chão. Aí os caras correram lá, arranca a Maria de dentro da sala, entra lá, vamos tirar, ela não pode ficar lá dentro. Abriu a porta e falou assim, Maria, o que você está fazendo aqui dentro? Ela falou, eu? Eu estou ajudando a levar o homem para a Lua. E você? Então, é isso que eu queria trazer aqui. O Vitor está ajudando a diminuir a dor do paciente. O Vitor está ajudando a melhorar a qualidade de vida do paciente. O Vitor está aumentando a esperança do paciente melhorar. Porque a hora que você recebe a chave do carro com as duas mãos, a hora que alguém que limpa a sala, que limpa o chão dentro da NASA, sabe que está colaborando para o homem chegar na Lua, sabe que está colaborando para a humanidade melhorar, sabe que está colaborando para a tecnologia ficar melhor para nós. E para quem acha que é inútil ter ido para a Lua, né? Hoje a gente só consegue enfiar 40 equipamentos dentro de um aparelho desse, porque tudo teve que ser miniaturizado. Câmeras fotográficas tinham que ser diminuídas, que não tinha todo o espaço do mundo para carregar na nave, né? Então a gente teve que miniaturizar. Então hoje a gente tem equipamentos bem pequenininhos que mudaram a nossa vida. O primeiro eletrodoméstico que a gente carrega no bolso é o celular, né? Então, essa autenticidade, Portela, que você está falando, passa pela cultura e pelo senso de missão, né? Então, não há como ser um lugar que vende bem sem ter uma cultura disseminada por todas as áreas da empresa, você não acha? Eu tenho certeza. E aí é o grande problema que a gente vive hoje, né? Para vocês que são novos, para vocês que vivem dentro dessa caixinha que a gente carrega no bolso hoje, vocês são dessa geração. Hoje está tudo muito simples, muito rápido, né? E as pessoas estão se perdendo muito nesse sentido. E é o que a gente ouve hoje, é o que a gente vê nos documentários, né? Sobre os algoritmos, né? Sobre o que esses caras estão fazendo com a nossa vida. Né? Japonês. E por que eu puxei esse assunto? Porque visão e valor de empresa, se você der um clique aí agora, você vai abrir no Google, tem milhões de visões e milhões de valores. Eu mesmo estou como consultor agora, estou me permitindo a buscar esse horizonte, né? Estou empreendendo também, né? Com 59 anos de idade comecei a empreender. Comecei com 57, há 2 anos. Eu tenho lido muito de indústrias, empresas que eu tenho mantido contato. E essa semana passada, eu tive a oportunidade de passar por isso que eu estou falando com vocês. Eu fui ler valores e visão do negócio. Aí, lá na visão, fala que era para entregar os objetivos, blá, 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 de acordo com os nossos valores. Legal. Quero ver quais são os valores, se batem com os meus. Vamos, meus éticos, morais e pessoais, meus éticos, morais, empresariais, para ver se a gente se dá um match, né? Não tinha valores. Não estava lá. Qual é o valor da empresa? Então, por que eu fiz isso? Por que eu trouxe isso? E eu vou usar você como exemplo, japonês. Eu vou usar a Nishioka porque é a que eu conheço hoje, a que eu frequento hoje. Né? Eu nunca li o valor e visão da sua empresa. Mas eu conheço o valor e a visão da sua empresa. Porque você prega o valor e a visão da sua empresa o tempo inteiro.
como eu já disse aqui, você é chato, né? É parceiro, é amigo, tudo, mas é chato. Eu já vi você chamando a atenção das pessoas, eu já vi você, e com muito respeito, com muita educação, e sempre mostrando o porquê. Né? Seja da copeira, seja de quem cuida da limpeza, seja do... Então, assim, você pode não ter treinado. E valor e visão a gente não treina, a gente cultua. E aí tem a ver com o que você falou, é a cultura, é o porquê da existência. E de todas essas empresas que eu passei, você vê que são empresas que se desenvolvem, são empresas que são mundiais, ou até mesmo nacionais, que são mundiais, ou seja, são multinacionais daqui para fora, porque tem questão de valor, tem questão desculpa, tem a questão da missão, tem a implementação da missão muito calcada em valores. Né? E que não se deixa corromper. Isso quem faz é a liderança. E no caso da Nishioka, quem faz é o Hélio. É o Hélio que fala com os outros fisioterapeutas, e você vê os outros fisioterapeutas aplicando isso no dia a dia. Né? Então, por que que... E no dia a dia que a gente está, Hélio, pensando com a cabeça do funcionário, cara, o cara, quando foi ali bater na porta do empresário, ele foi ali para garantir pagar no final do mês, que é o que eu falei aqui. Está todo mundo atrás de ter o dinheiro para poder comer, dinheiro para poder pagar aluguel, empréstimo que for, financiamento de casa, carro que for. E na situação que nós estamos hoje, e não vai ser diferente daqui 5, 10, 15 anos, as pessoas estão querendo sobreviver. As pessoas precisam sobreviver. E aí sim, poxa, se eu consigo sobreviver numa empresa que fala com a minha cultura, que fala com o meu valor, que eu vou poder implementar a missão dessa empresa sendo eu mesmo, sendo genuíno, eu te diria que seria um grande pilar para o desenvolvimento, ou um alicerce para o desenvolvimento perene, né, dessa empresa, não tenho dúvida. E não é porque a missão, a visão e o valor está num quadro bonito pregado na parede que ele está funcionando no dia a dia, né? Porque é isso que as pessoas fazem, né? As pessoas fazem isso, coloca num quadro bonito, só que não pratica. Outra crítica que eu tenho muito, muito séria, assim, que eu considero séria, né? É lógico que aqui a gente sempre vai falar dos nossos pontos de vista, estamos abertos ao contraditório, a quem discordar de nós, pode escrever aqui nos comentários, pode mandar mensagem, mano, a gente está aberto. A gente quer ser aqui um fórum de discussão para que todo mundo se desenvolva, né? Me incomoda muito colegas da minha profissão, e deve te incomodar muito colegas da sua profissão, aqueles caras que são um no palco, um falando para o povo, um naquele seminário, dando uma aula, você fala assim, porra, esse cara é foda, porra, esse cara é pica, puta cultura. Aí, só que quem tá no dia a dia com o cara, percebe que aquilo tudo não é de verdade. Então, eu falo que faço uma coisa e na hora de executar, eu executo outra coisa. Essa é a pior doença de uma empresa ou a pior doença de um profissional. É a doença onde eu sou um na hora que falo e sou outro na hora de executar. E eu costumei, até semana passada, eu fiz uma reunião com todos os caras mais jovens da clínica, os fisioterapeutas mais novos, que eu falei qual era um dos papéis deles dentro da clínica. Por que a gente tinha tanto jovem fisioterapeuta trabalhando lá? Primeiro que eu acredito nesse caminho do ensino, esse caminho onde eu consigo aperfeiçoar as mãos de obras
e transformar pessoas, a vida das pessoas, essas pessoas consigam ajudar suas famílias e evoluir profissionalmente. A segunda coisa pelo qual nós temos jovens fisioterapeutas é que eu acho que ter gente jovem em volta de você te rejuvenesce. Eu e você já passamos dos 50 e a gente precisa dessa energia para ser, né, rejuvenescido todo dia e manter essa garra, essa vontade, né? A terceira Aprender, né? coisa a terceira coisa para mim, Portela, é que toda vez que eu tenho alguém, né? Porque a gente só tem, eu pelo menos no meu dia a dia eu tenho duas situações. Ou o jovem fisioterapeuta está fazendo e eu estou olhando, e depois que ele termina, a gente conversa sobre o que foi bom, sobre o que foi bom, sobre o que não foi tão bom, sobre o que foi legal e o que não foi legal, sobre pontos fortes e pontos fracos. Esse eu acho que é uma coisa muito legal de conseguir eu amo a palavra oportunidade, dar oportunidade às pessoas se melhorarem. É lógico que a partir de um ponto de vista, que é o meu. Só que tem o outro Uhum. lado também. Em muitos momentos em que eu estou fazendo o meu trabalho, Portela, tem um moleque ou uma menina me olhando. Isso me traz uma responsabilidade, porque lá atrás eu troquei uma ideia com ele e falei assim, ó, você fez errado. Isso não é bom. Tem que ser assim. Tem que deixar o paciente falar. Tem que escutar o paciente. Não pode interromper a fala do paciente. E aí depois, na hora que eu vou fazer, esse cara está me olhando. E aí eu começo a interromper o paciente. E aí eu não dou espaço para o paciente falar. E aí eu tomo minhas decisões sem escutar o paciente. Então, eu gosto dessa, como diz a frase, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Ter alguém te vigiando mantém você nos teus trilhos e mostra para você que você é só mais um ser humano movido a arroz e feijão e que precisa se manter afastado da preguiça, da falta de processo, da falta de fazer o que deve ser feito, porque o caminho mais curto sempre é atrativo. A gente tem atalhos na vida, na profissão, no trabalho. Dá para vender mais rápido, mas de qualquer jeito. Mas dá para vender com ética e com processo e com um formato onde o cara fala assim, eu vendi hoje, eu vou vender amanhã, e esse cara vai comprar de mim a vida inteira, porque eu vendi de um jeito consistente, não nocivo, não arrancando o couro do cliente, não sendo abusivo com o cliente, né? Não, sem assediar o cliente, sem falar nada, veja bem, se você não comprar agora, o preço vai subir, você vai, né? Dá para ser assim, né, Portela? Dá. Pô, tá legal você trazer isso. Eu anotei 3 pontos que você colocou aqui. O primeiro ponto é estar próximo dos jovens, estar ao lado dos jovens, estar com os jovens. Eu tenho 2 filhos, um de 33, geólogo, e tem a Ananda, que você falou. O geólogo é o Bruno, e tem a Ananda. E quando você me perguntou, eu falei, poxa, Portela, como é que eu te apresento, né? Aí eu fiz questão, se vocês quiserem depois, vocês têm acesso a isso aí também, o Hélio tem como disponibilizar. Eu falo do Bruno, e como eu vou tratar da Ananda, que tem 27 anos, eu coloco aqui, sou pai do Bruno e sou pai da Ananda. Abro aspas. Parênteses. Minha inspiração em continuar aprendendo e me transformando. Fecha parênteses. É isso, Hélio. Ter gente jovem ao seu lado é de uma revitalização, é de um bem-estar, é de um aprendizado constante. Então, comungo dessa ideia, concordo, adoro receber os amigos, porque o mineiro adora receber amigo em casa, então adoro receber os amigos da minha filha em casa, do meu filho, a gente está sempre junto, quando sai, bom, por quê? Mas você tem interesse? Não, eu quero trocar, eu quero aprender, não tem interesse em nada, não. O segundo ponto que você falou, e eu resumiria, né, em termos técnicos, que são os feedbacks, né? Quando você fala em pontos fortes, pontos fracos, em dar a oportunidade, em desenvolver e permitir que o novo fisioterapeuta esteja ao seu lado, vendo o que você faz, o que você fala. Por isso é bom a gente ser professor, né? Tá vendo só?
Porque se tem uma coisa que faz bem para qualquer bom vendedor e alguém que queira se desenvolver na arte da venda, e é uma arte, vocês podem ter certeza disso, é você trabalhar o feedback constante. Constante. Não deixa, pegando o seu caso, não deixa um tratamento acontecer e você, não, 2 tratamentos acontecer, não, no 4º tratamento eu vou falar para ele o que ele precisa melhorar, vou dar oportunidade para ele. Não faz isso. Vai na hora, se der para ir. Né? Sei que a clínica é muito grande, mas viu área de melhoria, viu o ponto forte, poxa, fortaleça esse ponto forte, use como modelo para os demais fisioterapeutas, sejam eles novos, sejam eles mais velhos. Mostre a oportunidade que você está dando. Refresque a memória do cara. E mais do que tudo isso, você é o exemplo. Um dos valores que eu aprendi numa das grandes empresas que eu trabalhei, o exemplo vem de cima. Não vamos inverter o valor, não vamos deixar os valores serem invertidos. E, por fim, quando você fala vender mais rápido, vou vender, vou empurrar um negócio aqui, vou trazer outro negócio ali, você vai vender uma vez só, amigo. Esse tipo de venda é uma vez só. A venda, e a gente não... Para quem trabalha com venda, para quem é empreendedor, eu tenho que vender todos os dias. Eu tenho que ter aí trazendo aí é um lado mais técnico mesmo, é um lado mais rotineiro de vendas mesmo, da área comercial mesmo, eu tenho que ter uma meta diária. Eu preciso acordar de manhã não pensando o seguinte, eu tenho que tratar 25 pacientes hoje. Não é isso. A nossa venda ela tem que ser, no nosso caso, que temos metas de números, metas de volumes e tudo, a nossa venda ela tem que ser, poxa, minha meta é R$1 milhão esse mês, quanto dá por dia, quanto dá por cliente, quanto... Então, faço esse exercício. Quanto que a minha clínica precisa ter de faturamento no mês? Opa, precisa ter esse faturamento para eu poder me manter, para eu poder manter o Vitor, para eu poder manter a recepção, para eu poder manter a copeira, né? Faz esse desdobramento. Entenda o seu negócio como um todo. Para que você, à medida que você receba os seus pacientes, você com a sua sendo genuíno, senão vou me perder aqui, sendo genuíno, aplicando os seus valores, aplicando a missão da empresa, você sabe que você vai chegar no final do dia, entreguei a minha meta. Ou preparei melhor o meu dia para amanhã. Porque é um movimento constante. É a gente entendendo o que eu fiz de bem feito, que eu posso aplicar no dia seguinte para vender mais, ou o que eu não fiz de tão bem feito, que aí entra as áreas de oportunidades que você falou, que eu possa melhorar para que eu possa recuperar o que eu deixei de vender bem hoje. É basicamente isso, Hélio. Não sei se eu entrei da forma que você queria aí, né, nesse tema, mas é importante que a gente saiba que quando o Vitor te recebe bem, quando a recepcionista te recebe bem, você sabe que não estão te empurrando nada. Porque na hora, né, manobrista, um degrau. Recepcionista, o segundo degrau. E no sentido figurativo, no seu caso, vamos subindo os degraus ali e vamos chegando nos atendimentos. Porque não tem coisa melhor que a gente chegar num lugar para comprar alguma coisa, sabendo o que quer, né? Vai ali, chega e fala, me dá isso aqui, me dá um iPhone aí, 10, 12, 13, 14, tá, obrigado, custa isso, vai embora.
Poxa, mas na hora que eu chego numa clínica, eu só chego com uma necessidade. Agora, o que eu vou comprar, eu não sei. Quem sabe são vocês. E aquilo que você falou. Ah, não, eu preciso vender mais rápido, eu vou empurrar alguma coisa aqui e vou conseguir me safar. Não, você vai fazer isso uma vez, de novo. E se isso tivesse acontecido, japonês, você não teria tratado da minha esposa, dos meus 2 filhos, de mim, do meu irmão, da minha nora e de outras. Ah, de meu amigo, do Meus Fernando Magliari, amigos. italiano lá. Porque É, é cíclico, como eu já disse. Né? O bem chama bem e vamos fazendo mais. Vamos incorporando mais, vamos crescendo mais. Acho que é é, e, o, e, o, basicamente e, o, isso. e o muito legal é que, assim, o, eu falava antigamente, né? E era lógico que era uma fala preconceituosa, porque eu não sabia como é que era, eu não tinha cachorro. E eu falava para os pacientes falavam, porque os pacientes, eles também eram treinados para receber intervenção, né? Não, o fisioterapeuta vai botar a mão nas minhas costas aqui, com a dor na coluna, vai apertar meu Pô, músculo, ele vai fazer o aparelhinho, ele vai fazer o equipamento e tal. você não vai manipular hoje? É. E aí, muitas vezes eu colocava o paciente a primeira vez no consultório, o paciente ia direto para a maca e deitava. Eu falava assim, não, levanta, senta aqui que a gente precisa conversar primeiro. É mesmo conversar? Eu falei, o único profissional de saúde que não conversa com o paciente é o veterinário. Mas eu estava errado, Portela, porque um dia Tava. meu cachorro machucou e eu levei ele no veterinário. O filho da mãe do veterinário conversa com o cachorro o tempo todo. Oi, nenezinho, tudo bem? Ah, tá, machucou a pata, mas peraí e tal. Esse é o primeiro exemplo que eu tenho. O segundo exemplo é, no auge da pandemia, eu fiz uma maluquice que me fizeram um convite, eu fui ser coordenador da equipe de UTI de um hospital, de um grande hospital de São Paulo aqui. Eu tinha uma Puxa, equipe, eu tenho uma equipe de 50 fisioterapeutas. E eu nunca tinha, eu fiz assim, como eu era só o coordenador, eu não precisava saber a parte técnica da fisioterapia hospitalar, da fisioterapia respiratória. Mas eu aprendi muito observando meus colegas. E eu entrava junto no quarto com alguns deles, parecia um astronauta vestido de tudo quanto é jeito para ver os pacientes com Covid, numa época em que as pessoas estava muito ruim, hospitais cheios, pessoas morrendo e tal. E eu vi honrados colegas fisioterapeutas entrando na UTI para atender o seu João, que estava lá deitado, totalmente entubado, totalmente sedado, e na sessão inteira o fisioterapeuta conversava com o paciente. Seu João, bom dia, eu sou o Hélio, eu vim atender o senhor. Primeiro procedimento que eu vou fazer, eu vou dar uma mexida nas pernas do senhor, tudo bem? Tá, nós vamos começar. Qualquer dor, o senhor é só fazer uma careta que eu vou saber que o senhor está sentindo dor. Paciente completamente sedado. Ia lá, bom, agora eu vou fazer uma aspiração no senhor, vou tirar toda a sujeira do seu pulmão, vou deixar o senhor mais confortável. Qualquer sintoma ruim é só o senhor fazer uma careta que eu modifico aqui, que eu paro. Então, para quem acha que veterinários e profissionais de UTI não conversam com o paciente porque eles estão ou não falam a nossa língua ou estão sedados, a gente está completamente enganado. A gente tem que se comunicar com o paciente, né? E porque, no fim das contas, é só uma pessoa cuidando da outra, seja você fisioterapeuta, eletricista, ascensorista, motorista, piloto de avião, vendedor, qualquer coisa, né? No fim das contas, Portela, você quer ser reconhecido como uma pessoa que não é só uma coluna, que você não trouxe a sua coluna como quem leva um liquidificador para consertar assistência técnica, né? Ah, é só trocar uma peça. Então, quando você falou aquilo da nossa abordagem, é verdade mesmo, né? Olha, tem uma questão aqui na sua coluna, que isso dói, isso causa dor, é assim mesmo. Só que como é que está o resto? Como é que está no trabalho? O estresse está desproporcional? Você está dormindo bem? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, é lógico que elas têm uma relevância clínica, elas têm uma importância para quem está perguntando. Só que ela também tem importância na hora do paciente ouvir e falar assim, peraí,
Onde é que eu tô? Por que esse cara quer saber que remédio que eu tomo, que cirurgia que eu fiz, se eu durmo bem, se meu estresse está bagunçado, se a minha família está bagunçada, se eu estou com grana, se eu estou desempregado? Eu só estou dando uma sinalização para ele que me importa mais quem é que está na minha frente do que o que essa pessoa tem. Isso vai falar para nós em sustentabilidade. Que sustentabilidade não é só não cortar árvore, não é só não poluir rio. Sustentabilidade é você conseguir vender hoje, conseguir vender amanhã, conseguir sobreviver dignamente do seu trabalho, conseguir pagar suas contas dignamente, não precisar enganar ninguém, não precisa empurrar ninguém para cirurgia nem para fisioterapia, só para ganhar mais um pacote de sessões. É meio por aí, né, Porta? É totalmente por aí, Hélio. Olha como é que é legal isso, né? Há uns 20, 30 minutos atrás, a gente falou de técnicas de vendas. Né? A sua aproximação ao paciente, desde a chegada, identificando, isso tudo faz parte do quebra-gelo, se a gente fosse utilizar um termo técnico de venda, se a gente fosse pegar um curso de vendas e aplicar para um vendedor básico. Ó, você está quebrando gelo, tá? Mas, ao mesmo tempo, você já está no segundo passo. Você está identificando prioridades do cliente. Já é uma segunda técnica de vendas. E, ao final, você já está construindo o seu conhecimento sobre o que vender para preparar a sua proposta de fechamento de negócio e apresentar ao cliente e fechar o negócio com o cliente. Então, como eu disse lá atrás, eu não preciso ter este roteiro. Não, agora eu tenho que fazer isso. O paciente entrou, tem uma pranchetinha ali do lado, final, agora eu tenho que fazer essa pergunta. Eu tenho que falar dessa forma. Não, vocês fazem isso. Vocês são treinados para isso, vocês são preparados para isso. E, Hélio, de tudo isso que a gente conversou aqui, trazendo para vendas, minha mãe já falava, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Urca, né? O que eu posso passar para vocês sendo bem objetivo, não é discurso, não é missão e não é valor de Google. É experiência, não é experiência de anos atrás, não, experiência de agora. Quem tem foco no cliente, e o foco não é só trazer o cliente para dentro, não. O foco é fazer o que você trouxe para todo mundo que está ouvindo aqui. O foco é ter preocupação genuína com o cliente. O foco é, eu quero ser a solução para os meus clientes. Eu, enquanto empresa, eu, enquanto vendedor, eu, enquanto fisioterapeuta, eu, enquanto manobrista. As pessoas precisam entender que aonde eu atuo, eu faço porque eu sou assim, porque eu quero ser assim, eu faço preocupando em entregar o meu melhor. Todo e qualquer vendedor que entender isso já sai na frente. Porque por mais decidido que o cliente seja, por mais que o cliente saiba, e eu vejo muito isso na clínica do Hélio, tem paciente lá que sabe mais do que o Hélio, eu não sei nem por que vai lá, mas vai. Quando ele chega no ambiente, por mais que ele saiba que não é a zona de conforto dele, gente, não adianta. Por mais que ele tente passar essa segurança, ele está lá porque ele está precisando de vocês. Ele está precisando desse vendedor aí. E não é vendedor de uma venda só, que a gente já falou aqui. É vendedor que traz solução. Então, toda vez que alguém falar para vocês, isso eu posso falar com muita tranquilidade. A nossa empresa pensa no cliente, a nossa empresa trabalha com foco no cliente. Não.
A empresa que te disser isso, ela não faz isso. A empresa que tem foco no cliente, ela tem que pensar em ser a solução para o cliente. Todo mundo que vai comprar alguma coisa quer uma solução. E principalmente hoje em dia, nesse eletrodoméstico que a gente carrega no bolso aí. Do mais simples, de um cadastro para um tênis velho, de um esmalte, de uma escova de cabelo. Quando a pessoa pega e vê a marca, ela quer identificar ali naquela marca a solução para o problema dela. Quando ela vai na Nishioka, vai ser atendida pelo Hélio ou qualquer outro fisioterapeuta sobre a orientação, coordenação, mentoria, sobre a liderança do Hélio, ela está buscando uma solução. É isso que a gente sempre quer. Legal. Talvez a maior técnica de venda de todas seja você vender sem demonstrar que está vendendo, né? É você, talvez... tem uma história muito legal que eu costumo contar, que o vendedor ele deve ser um cara inquieto, né? Ele deve ser um cara inconformado, eternamente inconformado com as coisas que ele faz. Está sempre fora da zona de conforto. Ele é desconfortável. O cara está o tempo inteiro... E a gente pode ser muito grato. A gente deve ser muito grato por tudo que acontece com a gente. Mas a gente deve ser um eterno insatisfeito, né? Vou contar uma história aqui de um paciente que eu atendi lá atrás. Inclusive, Permita te cortar, Ed. Fala. Permita te cortar. Só tome cuidado com essa insatisfação naquilo que eu trouxe para vocês no início do nosso bate-papo. Isso. Eu quero, eu posso, eu devo. Por mais insatisfeito, e temos que ser insatisfeito mesmo, o que a gente tem que buscar sempre é responder essas 3 perguntas. Se a gente não tomar cuidado, Hélio, se a gente não conseguir responder uma dessas 3 perguntas no tempo certo, e nem sempre a gente vai conseguir, eu sou um exemplo disso, você sabe disso, a gente pode sofrer muito, emocionalmente, fisicamente, fisiologicamente. Beleza? Desculpa cortar aí. Imagina. Eu quero contar a história do Hélio, que é um paciente que eu atendi, que tinha o mesmo nome que eu, o cara mais velho. E ele tinha uma dor nas costas, uma dor lombar. E eu já contei isso outras vezes, as pessoas, quem me segue já deve ter ouvido, mas é sempre bom contar isso, porque sempre tem alguém novo. E eu lembro que esse paciente passou comigo, era um cara bacana, um cara legal pra caramba, meu amigo até hoje e tal. Um cara, um exemplo, assim, fazia atividade física, um cara super bom, ia de bicicleta pra clínica. E esse cara tinha uma dor nas costas, assim, eu tratei. Esse cara não melhorou. Não melhorou, e eu não dormia à noite porque esse filho de uma égua não melhorava. Falei, cara, o que eu estou fazendo de errado? Cara, o que eu não estou fazendo de certo? O que está faltando para esse cara melhorar? E final de contas, esse cara terminou os atendimentos dele e foi embora, desapareceu. E depois de um tempo eu ficava, porra, aquele paciente, sabe a pedrinha no sapato? Toda vez que eu parava para refletir, porra, aquele paciente, porra, aquele Hélio, porra, o Hélio, porra. Passou tipo um ano assim. E aquela coisa na minha cabeça, você falhou, você não deu certo, você não fez o direito. Passou um ano, esse cara me liga. Oi, Hélio, tudo bem? Sou eu, seu xará, o Hélio, tudo bem? Eu falei, pô, esse cara me ligando. Ele falou, olha, depois que eu terminei a físio lá, passou uns 15 dias eu melhorei, viu? Eu fiquei ótimo. E agora, cara, um ano depois, ando muito de bicicleta, agora eu tô com problema no joelho. Sabe o que é, Hélio? Eu queria que você me visse. Eu confio completamente no seu trabalho. Ou seja, qual foi meu aprendizado desse caso? O paciente não quer só melhorar. E outra coisa, talvez o paciente não precise melhorar para confiar completamente no seu trabalho. O paciente precisa sentir que você esteve no barco com ele, que você mudou sua conduta,
que você mudou de novo, que você não teve medo de dar demonstração para ele que você talvez até não soubesse o que fazer, mas que você estava procurando, você estava caçando, você estava estudando, você se esforçando. Talvez seja isso que a maior parte dos pacientes precisa ver em nós. Não a solução, mas, porra, esse cara tá no barco comigo. Porra, esse cara pensa em mim fora do trabalho. Porra, esse cara senta a bunda à noite para dar uma estudada, para ver se não está faltando alguma coisa. A gente não está falando sobre justiça. A gente tá falando sobre se dedicar, entregar mais do que deve e fazer over-delivery mesmo e não falando de justiça. A gente tem que tentar entregar o melhor para o cliente. E se o cliente perceber que na tua entrega tem mais, tem além, tem um esforço fora do normal para tentar te ajudar, ele nem precisa melhorar para confiar completamente no seu trabalho. Fato. Isso tudo que você falou, chama-se eu tenho que ser a solução para o meu cliente. E no fim das contas, né, Portela? É tudo técnica de venda que a gente está falando aqui. Não adianta. Não adianta. Puta, cara, eu lembro, nos primeiros treinamentos de vendas que eu fazia, os professores, os consultores, eles brincavam com a gente e falavam, e tinha colega que ia fazer. Aplica isso em casa. Aplica a técnica de venda, fecha o negócio com a sua esposa. Tem cliente mais exigente do que o seu par, né? O seu parceiro? Não tem. E era muito legal isso, porque depois, um mês depois, fazia treinamento e tudo, cada um, Brasil inteiro, você encontrava com os caras, o cara assim, numa próxima reunião de vendas, poxa, Portela, tentei aplicar aquele treinamento lá. Cara, algumas vezes deu certo, algumas vezes dava muita palhaçada, né? Porque a mulher percebia, assim, você chegou no treinamento de vendas, você mudou o jeito de me tratar. É isso mesmo, é assim que funciona. O cliente percebe isso também. Por que você mudou o jeito de me tratar? Você não me tratava assim. E aí entra no que a gente já falou. Ou seja, a gente tem assunto para ficar aqui mais 2 dias. O cara ser genuíno. Se o cara não for genuíno, esquece. A gente percebe. A gente, como cliente, a gente percebe. É isso aí, meu amigo. Bom, você tem Instagram, Portela? Não tem Instagram. Eu sou um ogro. Acredite se quiser. A única rede social que eu tenho é LinkedIn, porque eu ainda me permito ter o LinkedIn por causa da minha área de atuação, mas também já estou pensando em deixar de ter, Hélio, porque o LinkedIn passou a ser um Facebook onde as pessoas deixam de discutir negócios, e ali não adianta alguém vir querer me falar diferente, mas ali a gente está ali para discutir carreira, negócio, desenvolvimento, e as pessoas estão levando para outro lado. Então, isso aí está me incomodando bastante. Facebook, Instagram, TikTok e outras coisas mais, Twitter, eu não tenho, porque custa dar conta da minha vida, que saia da conta da vida dos outros. Eu entendo que... E olha, isso tudo que eu estou falando, você sabe aonde eu vou bater. Eu entendo que cada um, se a gente cuidasse da nossa vida, seria muito mais fácil e deixar de preocupar com a vida dos outros. E te falando tudo isso, falei da minha filha aqui, para quem está nos acompanhando. Minha filha hoje trabalha no UOL, cuidando de redes sociais. Ela fala, pai, como é que pode você não ter rede? Eu não tenho rede social. Então, assim, se alguém quiser conversar comigo sobre alguma coisa, você passa meu contato, meu celular, E-mail? tá aí, meu e-mail, paulo_portela@hotmail.com. Ótimo. É tudo pessoal. Eu tenho uma empresa minha, né? Uma pessoa jurídica, até para continuar meu trabalho, mas não tenho site, não tenho nada.
Eu ainda sou a moda antiga ainda, Hélio. Eu estou muito mais preocupado em estar próximo mesmo das pessoas, mesmo distante. Olho, falando com as pessoas. Você me conhece, sabe o quanto eu abraçar as pessoas me faz bem, o quanto eu gosto de demonstrar carinho para as pessoas. Sim. Então eu prefiro muito mais esse tipo de contato. E pô, eu estou aqui em Fortaleza, como é que você faz? Vamos a gente pegar um avião e bater em Fortaleza e vamos lá. Bom, vou tentar ir lá também. Isso é o de menos. A distância a gente legal. Vou deixar na descrição do vídeo aqui do YouTube o e-mail do Portela, vai ficar o e-mail aqui, quem quiser mandar uma mensagem para ele, assim, aí pode, ele é super disponível, pode mandar uma pergunta, mas acho que esse podcast aqui é um podcast obrigatório para responder as perguntas sobre técnicas de vendas, que provavelmente todas as técnicas de venda existentes já estão dentro de você, é só você botar em prática, né? É só você ser um ser humano cuidando de seres humanos e sem esquecer todas as dimensões de cada ser humano, os problemas que cada um passa. Às vezes isso vira uma enxaqueca, às vezes isso vira uma dor nas costas, mas pode ser algo muito mais profundo. E conversar sobre isso com o seu paciente vai trazer um peso ao seu trabalho, vai trazer uma gravidade ao seu trabalho, vai mostrar que você, além de ser tecnicamente bom, é um ser humano evoluído e vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Portela, eu acho que esse podcast, marcado de maneira despretensiosa com um amigo meu, é um marco na história desse canal de podcast, tá bom? Eu acho que a gente falou aqui de coisas triviais, mas que as pessoas estão esquecendo de falar delas. Eu quero que você faça suas últimas considerações e te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo num feriado desse. A gente está gravando no dia 12 de outubro. E talvez a gente esteja gravando em homenagem a todas as crianças que tem dentro de nós, né? Muito obrigado, viu? Japonês, obrigado. Assim, a oportunidade que você me deu de estar junto com você, de estar nesse projeto, eu costumo dizer que tem algumas pessoas na minha vida que eu tenho um nível de confiança. Se eu ver essa pessoa pulando do 10º andar, eu vou atrás. O japonês é uma delas. Se ele estiver pulando do 10º andar, gente, vamos atrás que o japonês está indo. Tá bom. Foi uma oportunidade, foi a primeira oportunidade que eu tive de participar de um evento dessa natureza, né? Como eu falei. Para quem não tem rede social, só poderia ser a primeira vez mesmo. Assim, eu quero muito ter podido ajudá-los nesse sentido. Espero que tenha contribuído com o desenvolvimento de vocês. Eu, como professor, já falei isso também aí no nosso bate-papo, adoro desenvolver pessoas, adoro formar pessoas, adoro desenvolver mentoria. E a gente, à medida que a gente vai ganhando experiência, as multinacionais fazem isso com a gente, né? Os trainees vão chegando, os estagiários vão chegando, os novos vão chegando, e a gente que está lá, a gente vai ajudando essas pessoas a entenderem o que é a cultura da empresa, o que são os valores da empresa, a missão da empresa, né? E fortalecendo ainda mais a posição da liderança, né? Muito legal. Me coloco à disposição de todos vocês que estão participando, né, e vão acompanhar esse evento, e do japonês coisa de amigo, de irmão mesmo. Então, aí não é nem me colocar à disposição, né? Estar sempre ao lado mesmo. Obrigado por tudo, boa sorte, boas vendas, vamos bater meta. Obrigado, eu vou te dar uma sugestão, Portela, grave mais podcasts, viu? Você fala bem em podcast. Bom, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse momento do podcast, veio até o final. Agradecer e dizer que a gente está nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. No YouTube tem um vídeo para você conhecer o Portela, para você
ver mais detalhes lá, vai lá no nosso canal do Fisiortopedia do YouTube também, curte, ativa o sininho do YouTube, o sininho do Spotify e ajuda a gente a espalhar essa onda de empreendedorismo para salvar o Brasil e para salvar o mundo. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Muito obrigado, Paulo Portela, e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.